Olá, seja bem-vindo. Você está no Alfabetização Científica. Eu sou o professor Marcos Glauber. Hoje nós vamos iniciar uma sequência de videoaulas sobre a biologia dos organismos. Então hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos, vamos conhecer os principais grupos de seres vivos e aí nos vídeos seguintes nós vamos analisar detalhadamente cada grupo. E a respeito da classificação dos organismos, o pioneiro, digamos assim, foi Aristóteles. Ele foi o primeiro a trazer uma classificação com conhecimento, digamos, mais avançado. Por quê? Porque Aristóteles se preocupou, na época dele, em classificar os organismos, as coisas, com base na organização corporal. Praticamente 2000 anos depois de Aristóteles, é que esse conceito foi retomado. A organização dos seres vivos passou novamente a ser observada partindo do pressuposto da organização corporal. E quem trouxe novamente essas observações foi Carlos Linneu. No ano de 1735, ele publicou uma obra chamada de Sistema Natural, né? A primeira edição dessa obra de Linneu foi publicada em 1735, mas tiveram outras edições. Então, ele criou na classificação dele dois reinos diferentes, aonde todos os organismos seriam agrupados. Um organismo vivo ou seria um animal, ou seria uma planta. Mas o grande diferencial do trabalho de Linneu não foi simplesmente a distinção desses dois reinos, mas sim um sistema hierárquico que ele criou abaixo dos reinos. Como assim? Todo ser vivo existente pertence a uma determinada espécie. Um grupo de espécies semelhantes forma um gênero, um grupo de gêneros semelhantes forma uma família, um grupo de famílias semelhantes forma uma ordem, um grupo de ordens forma uma classe, um grupo de classes forma um filo e um conjunto de filos forma um reino. Se você tiver dificuldade de memorizar a ordem aqui dessa hierarquia, a dica que eu dou é essa palavra aqui, que é a mesma que eu utilizei quando eu estudei a classificação dos seres vivos no ensino médio. A palavra reficlofage: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então sempre que eu precisava lembrar dessa ordem aqui, dessa hierarquia, eu pronunciava a palavra reficlofage e aí ficava mais fácil de reproduzir, ok? Então, para ficar mais fácil, nós vamos pegar aqui dois animais diferentes, certo? O cachorro e o gato. Ali os dois são animais, portanto pertencem ao reino Animalia. O cachorro pertence ao filo Chordata e o gato também. Os dois são cordados, né? Ou seja, os dois possuem notocorda na fase embrionária. Os dois são mamíferos, portanto pertencem à classe Mammalia. E os dois pertencem à ordem carnívora. O cachorro pertence à família dos canídeos e o gato pertence à família Felidae. O cachorro pertence ao gênero Canis e o gato pertence a Felis. O cachorro pertence à espécie Familiaris e o gato Catus. Ok? Então observe aqui a espécie, o gênero, a família, a ordem, a classe, o filo e o reino. Ok? Esse sistema aqui de classificação é o que foi desenvolvido por Carlos Linneu. Cada grupo desses aqui a gente vai chamar de taxon, certo? Cada divisão dessas aqui a gente vai chamar de taxon. Então nós temos aqui um taxon que é o reino, o taxon que é o filo, o taxon que é a classe. Conforme nós vamos avançando para os taxons superiores, que consequentemente são os taxons mais abrangentes, as diferenças entre os dois organismos elas vão reduzindo, ok? Outro ponto muito importante na classificação desenvolvida por Carlos Linneu é a chamada nomenclatura binominal, que é um sistema que ele desenvolveu para nomear cada um dos organismos que são catalogados. Por quê? Um animal que é chamado por um nome em uma determinada região,
em outra região já pode ser chamado por outro nome. Então acaba que essas diferenças aí na linguagem popular confundia muito os cientistas. Então ele se preocupou em desenvolver um sistema de nomenclatura que fosse abrangente a todos, que fosse geral, que qualquer cientista em qualquer lugar do mundo fosse capaz de compreender. Esse sistema consiste em pegar o gênero do organismo mais a espécie do organismo. Por exemplo, o cachorro pertence ao gênero Canis e à espécie Familiaris. Observe aqui. Portanto, o nome científico do cachorro é Canis familiaris. O gato pertence ao gênero Felis e a espécie Catus. Portanto, o nome científico do gato é Felis catus. Nós, por exemplo, os seres humanos, pertencemos ao gênero Homo e à espécie Sapiens. Portanto, nós somos Homo sapiens. É o nome científico do ser humano, ok? E aí aqui eu coloquei algumas regras que devem ser utilizadas na hora de escrever nomes científicos. Se você estiver escrevendo um artigo científico, um texto, e você for mencionar o nome científico de alguma espécie, você precisa obedecer a essas regras. O nome do gênero deve conter a primeira letra maiúscula, né? Então, quando você for escrever o nome científico, o nome do gênero, a primeira letra, ela tem que estar maiúscula. Observa aqui no Canis o C maiúsculo, Felis o F maiúsculo, Homo o H maiúsculo. E somente a primeira letra do gênero que vai estar maiúscula, certo? Na espécie não se coloca a primeira letra maiúscula. Quando você for escrever, o nome tem que estar ou sublinhado ou tem que estar em itálico. Aqui eu coloquei em itálico. E se você estiver escrevendo um texto um pouco mais longo, após a utilização do nome científico pela primeira vez, na segunda vez você já pode abreviar o gênero. Então, por exemplo, Homo sapiens, você mencionou pela primeira vez no texto, na segunda vez você pode colocar somente H. espaço sapiens. Você abrevia o nome do gênero. Depois de Carlos Linneu, obviamente que a ciência seguiu avançando, seguiu progredindo. E aí nós tivemos o surgimento da teoria da evolução, que revolucionou a biologia, a forma de enxergar a biologia. Hoje, a classificação dos organismos, por exemplo, ela se preocupa em organizar os organismos de acordo com o seu grau de parentesco e não de acordo com a organização corporal. E aliado à teoria da evolução, também avançaram as técnicas de biologia molecular, de microbiologia. Novos grupos de organismos foram e estão sendo descobertos. Então hoje nós não temos apenas dois reinos, né? Não é só os animais e as plantas. Todos esses avanços proporcionaram aí o surgimento de mais três reinos. O reino Monera, onde foram colocadas as bactérias e as arqueias, que são organismos unicelulares e procariontes, né? São organismos que não possuem membrana ao redor do núcleo. O reino Fungi, onde estão todos os fungos. O reino Protista, onde estão os protozoários e as algas. O reino Animalia e o reino Plantae, né? Que nós já mencionamos, os animais e as plantas, ok? Então, assim, esse sistema aqui de 5 reinos é o que é comumente aceito, né? Na maioria dos livros, dos artigos, você vai encontrar essa organização aqui. Mas, como já mencionei, a classificação dos seres vivos hoje, com a teoria da evolução, ela tornou-se um pouco mais polêmica, né? Por exemplo, aqui os protozoários. Os protozoários, existem vários grupos diferentes de protozoários com diferentes ancestrais. Então, muita gente defende a divisão desse reino protista, e pode ser que futuramente esse sistema de 5 reinos ele não seja mais utilizado. Pode ser utilizado um sistema com 6 reinos, um sistema com 8 reinos, enfim. Hoje, nesse momento em que esse vídeo está sendo gravado, nós temos como base esses 5 reinos. Bom, como eu já mencionei, todos os avanços na biologia molecular e na microbiologia trouxeram novos conhecimentos para os cientistas. E um desses conhecimentos foi os diferentes tipos de células, né? Nós
Já sabíamos que existiam dois tipos diferentes de células, as procariontes e as eucariontes. As procariontes, que são as células que não possuem carioteca em volta do núcleo, não possuem uma membrana de carioteca em volta do núcleo. Enquanto que as células eucariontes são as células que possuem a membrana em volta do núcleo, que possuem a carioteca em volta do núcleo, né? Então os fungos, os protozoários, os animais, as plantas, todos são organismos eucariontes, organismos que possuem a carioteca. Só que posteriormente as técnicas de biologia molecular revelaram que existiam dois tipos diferentes de células procariontes. Esses dois tipos de células procariontes foram divididas. Um grupo passou a ser chamado de bactéria e o outro grupo passou a ser chamado de árqueas, ok? Então, essa divisão das células procariontes em dois grupos levou os cientistas a criarem, na realidade, um táxon acima de reino, que fosse mais abrangente do que reino. Esse táxon foi chamado de domínio. Ao todo, nós conhecemos 3 domínios: o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. O domínio bactéria e o domínio árquea abrange os organismos que pertencem ao reino Monera, o reino dos procariontes, e o domínio eucária abrange todos os organismos eucariontes, né? O reino Fungi, o reino Protista, o reino Plantae e o reino Animalia, ok? Pronto, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem básico, mas com informações suficientes aí, o básico que você precisa saber sobre a classificação dos seres vivos, e também importante para todos os vídeos que virão a seguir, né? Porque os próximos vídeos nós vamos estudar cada um desses reinos detalhadamente. Cada reino possui um grupo de filos, nós vamos estudar cada filo. Então até a próxima.